Eu vou estar fazendo a leitura do primeiro texto, de Êxodo 35. Vou fazer a leitura do versículo 1. Os irmãos têm a liberdade de ler um ou dois versículos. Fiquem à vontade para a gente estar fazendo essa leitura, né? Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem.
Obrigado, irmãos, por me auxiliar na leitura. O tema da nossa lição hoje é o sentido de equipe do povo de Deus. Vamos tentar entender um pouquinho o que significa essa palavra sentido. O que é o sentido de alguma coisa? Interessante, né? Razão. Vamos melhorando. O sentido é razão. O que é razão de alguma coisa? Propósito, direção, sentimento, objetivo, culpa. Não, eu acho que culpa aqui ela não vai entrar. A culpa, nesse caso tem culpa aqui, mas a culpa ela resulta do sentido, né? A culpa aqui ela resultou para o sentido. Justificativa, inteligência, escolha, trabalho. Também dá para a gente associar, eu estou aceitando todas as sugestões por causa do contexto anterior, que culminou nesse momento histórico maravilhoso do povo de Deus em Êxodo 35. Exatamente é tudo isso que os irmãos falaram. Quando o Joel falou em culpa, é interessante porque tudo que está acontecendo aqui no capítulo 35 é resultado porque o povo pecou, se arrependeu. Quando a gente se arrepende é porque a gente entendeu, não, eu sou culpado, eu estou errado, me perdoe. E do arrependimento resulta em um avivamento na vida da pessoa. A gente fica alegre quando a gente pede perdão a Deus e a gente se sente leve daquilo. Não é verdade? Isso é arrependimento. É diferente de remorso. Remorso você fica bravo porque você teve prejuízo. Arrependimento não, nunca mais eu quero fazer esse negócio de novo porque Deus não gosta. Olha a diferença, né? Tem pessoas que ficam com remorso, ficam com raiva porque eu errei, mas ele não está nem aí se Deus está preocupado com ele ou não. Ele está bravo porque ele teve prejuízo. Exato. Agora, na vida cristã, não. Quando eu me arrependo porque, não é por causa do prejuízo que eu tive. Eu me arrependo porque eu ofendi Deus. Eu entristeci o coração do meu Salvador, do meu Redentor. É por isso que eu me arrependo. Então, existe essa diferença, arrependimento e remorso, né? Então, no caso aqui, esse capítulo 35, ele é um avivamento. A palavra avivamento é tornar-se vivo, alegre e direcionado para Deus. O texto que nós temos ali, 29, é possível a gente ler? Vamos ler juntos? Todo homem se moveu a trazer Ok, ficamos embolados um pouco aqui, mas a gente chegou no final, né? É por causa da nossa claridade. Pretendemos mudar isso, viu, queridos? Nesse canto aqui, a gente pretende mudar essa claridade aqui. Apesar que daqui do lado, logo não vai ter mais, né? Claridade nenhuma, né? Vai ter até sombra demais, frio. Eu acredito que no inverno o povo vai sentar tudo desse lado aqui, esse lado aqui, depois do prédio já não tem mais, né? Queridos, ok, obrigado. Pode passar, queridão. Veja bem, o capítulo 35 é resultado de algumas situações que aconteceram antes. Primeiro, tivemos lá o bezerro de ouro. Moisés tinha recebido as tábuas da lei, mas ele ficou muito bravo quando ele viu toda aquela bagunça. Ele quebra as tábuas da lei. Aí ele chama o povo ao arrependimento. Um grupo vai, aqueles que estão com Deus vem até mim. Aí o povo vai para ele, o resto fica por lá. Aí depois desse arrependimento, então ele agora começa a orientar o povo. Ele escreve novas leis, né? E agora ele mesmo escreve, porque Deus havia falado para ele. E aí ele dá o quê? Orientações sobre o sábado. Capítulo 35 vai falar também sobre a contribuição para o tabernáculo, detalhes na construção do tabernáculo, e também contribuição voluntária, o povo contribuindo para a construção do tabernáculo, e a dedicação na execução do serviço. Né? Como vai funcionar tudo isso?
Queridos, isso aqui para nós é muito importante. Pode passar, querido. Muito importante, porque nós vemos aqui a restauração do culto a Deus, da adoração a Deus. Uma coisa interessante que a gente vê no capítulo 35 é que quando nós estamos arrependidos, quando nós estamos com uma vida espiritual diante do Senhor, quando a gente está naquele momento gostoso, nós somos mais generosos com tudo, com a obra do Senhor, com tudo nós somos mais generosos. Quando nós entendemos que tudo que eu sou, tudo que eu tenho é Deus que dá, nós somos mais generosos com a obra do Senhor. Isso é um reflexo de uma comunhão com Deus. E veja bem, aqui entra, pastor, mas tem pessoas que gostam de doar bastante coisa para Deus, mas às vezes a vida deles não está bem com Deus. Bom, quem conhece o coração da pessoa é o próprio Deus. Não a gente ficar se preocupando se é ou não é isso. Eu me lembro de uma vez de uma missionária que nós tínhamos, que nós queríamos enviar para o Projeto Vida em 2008, 2007, e a igreja ainda estava começando a caminhar, porque nós chegamos ali, a igreja estava estava começando, estava caminhando. E eu me lembro que eu levei o projeto. Irmãos, nós temos uma irmã que tem vontade de ser missionária no Projeto Vida. E nós precisamos ajudar financeiramente, senão ela não vai conseguir fazer isso que Deus está mandando para ela. Aí ficou aquela coisa, pastor, mas o nosso caixa está baixo, mas não sei o quê. E nisso estava chegando um irmão para a igreja, e ele falou assim, pastor, 6 meses eu dou para ela. Eu pago um salário mínimo por 6 meses para ela. Aí todo mundo ficou assim, né? Alguns chegaram ao ponto de achar que ele estava querendo se aparecer. Mas com o tempo eles descobriram que o coração do homem era generoso por demais. Não é? Então, a gente vê que quando você está cada vez mais envolvido com Deus, gente, uma característica é a generosidade. Agora, uma coisa interessante, quando a gente fala de generosidade, a gente não dá o que a gente não tem. Nós vamos ver isso aqui, a gente dá aquilo que a gente pode dar. Isso é importante. Eu me lembro de uma vez, numa reunião que eu estava, que um jovem falou assim para mim, eu sou dizimista fiel, eu era líder de jovem dele. É mesmo, eu sou dizimista fiel, nem quando eu não tenho, eu uso meu cheque especial. Aí depois eu chamei e falei assim, rapaz, olha, eu nada contra o teu conceito de dízimo e tudo, mas se você está usando o teu cheque especial sempre para devolver o dízimo, como é que estão as suas finanças? Como é que está a tua planilha financeira? Aí nós descobrimos que a planilha financeira dele estava desregulada. Ele poderia muito bem se organizar e continuar devolvendo seu dízimo e oferta, sem ter que usar o cheque especial. Interessante isso. A gente, quando olha para essa questão, a gente vê que o que aconteceu no capítulo 35, gente, é resultado, não é um resultado de uma filosofia bonita, ou alguém bateu a cabeça em algum lugar e diz, agora eu vou ofertar para o Senhor. Não, não foi isso. Tudo que foi falado aqui, inteligência, sentimento, né? Agora eu não vou lembrar de tudo que foi dito aqui, faz parte. Propósito. Razão, a base desse reavivamento foi o arrependimento que levou ao avivamento espiritual. E esse avivamento, quando Deus viu o coração do povo, ele disse, olha, Moisés, fala para o povo que agora eu tenho que construir meu tabernáculo aí, e fala para o povo doar. O povo não questionou. O povo não ficou questionando, pensou, não, vamos fazer assim, vamos ver esse negócio. Nós vemos essas questões lá em Atos, a gente vê essas questões ali em 2 Coríntios, quando o povo dá de si mesmo para ajudar o povo da Palestina que estava lá da Judéia, que estava com sofrimento financeiro. Nós vemos isso na época do rei Josias também, quando há um avivamento no meio do povo, ele começa então a reconstruir, a arrumar os altares, porque até o altar de Deus estava quebrado e jogado, estava cheio de mato. E quando há um avivamento, queridos, quando há avivamento no cristão, a gente tem uma forma a gente valoriza mais o espiritual do que coisas materiais. Não quer dizer que você fica sem valorizar, sem ter as suas coisas necessárias, mas você vê que, puxa, Deus está me ajudando, Deus vai abençoar mais. Eu tive o privilégio, e eu não falo isso para minha glória, não, é para a glória do Senhor, mas foi uma história muito interessante, porque nós precisávamos comprar a casa pastoral onde eu morava, lá em Dois Vizinhos. E na época era 110 mil reais, aquilo era muito dinheiro para a gente não tinha nem para a gente direito.
E eu falei, Deus, e a gente, de repente os irmãos se reuniram, falei, pastor, a gente vai ter que comprar a casa pastoral. Eu falei assim, irmãos, olha, para a gente comprar essa casa pastoral, nós precisamos de pelo menos dar uns 25 mil reais de entrada, nós não temos isso. Mas aí eles estavam tão empolgados, irmãos, se nós tivermos 25 mil para dar de entrada, vocês se enganjam comigo para comprar essa casa pastoral? Nos enganjamos, pastor. Ok. Falei assim, então vamos começar comigo. O quê? Eu vou dar meu carro para a igreja. Não, pastor, aqui é muito morro, porque não sei o quê. Eu falei assim, olha, isso já estava conversado com Deus, porque nós fizemos essa proposta em outubro, e Deus já tinha falado em abril para mim, eu quero que você dê seu carro para a compra da casa pastoral. E Dois Vizinhos é morro, gente. Eu falei para minha esposa, amor, é muito morro daqui para frente, mas a gente vai fazer isso. E ela concordou, isso é uma outra história, quem sabe um dia eu conte, como que foi isso, mas a gente deu, quando nós doamos o carro para a igreja, os irmãos ficaram preocupados, mas pastor, o senhor vai ficar sem carro, é tanto morro, irmãos, deixa Jesus tratar esse negócio comigo. Na sequência, um irmão vendeu uma empresa, e ele acabou dando lá uma oferta para a igreja, e um colega meu de Glasgow, né, eu gosto de falar Glasgow, ele me ensinou a falar Glasgow, mas é Glasgow, né, lá na Escócia, ele me liga um dia e diz assim, olha pastor, vocês estão querendo comprar alguma coisa aí para a igreja? Eu disse, sim, nós estamos querendo comprar a casa pastoral. Então, eu reuni um grupo de irmãos, e nós estamos fazendo uma oferta para a igreja, eu não sei quanto que vai chegar, porque vai ser em euros, não sei o quê, beleza, dentro de um mês chegou o dinheiro. Aí quando a tesoureira me liga, pastor, entrou R$16.500 aqui, de quem que é? Eu falei assim, não é do Brasil, tenho certeza. Aí eu fiz a reunião da comissão de novo, falei, gente, lembra que nós falamos que se nós levantássemos 25 mil, a gente compraria a casa? Lembra? Então, agora nós já temos 25 mil, quando eu doei o carro, já teve um irmão da igreja que quis comprar o carro à vista, então nós já podemos comprar. Ligamos para a dona da casa, a casa custava 110 mil, ela fez por 66 mil. E assim foi. Então, quando Deus... E ela falou assim, pastor, eu quero fazer por 66 mil, sim, mas é 110. Não, pastor, Deus tem me abençoado tanto que eu quero fazer. Então, quando você tem... Isso é uma questão, a generosidade, ela não é uma questão... É algo que sai de dentro, brota de dentro, e não é algo além do que você possa fazer, certo? É algo tranquilo. E o que nós vemos aqui é exatamente isso. Quando nós olhamos no versículo 35, de 1 a 4, ele coloca exatamente isso. Né? A gente vê ali que a contribuição contribuiu para o quê? Essa observância do sábado. Vamos começar pelo sábado. Pastor, qual é essa finalidade do sábado? Gente, o sábado foi feito para o homem, não é o homem ser escravo do sábado. Porém, nós precisamos compreender aqui que no versículo, alguém lê para mim ali, o versículo 3, olha que interessante, o que diz o versículo 3? Ok, obrigado, minha irmã. Queridos, de repente, mas por quê? Porque o judeu ele não faz nada no sábado. Mas aqui no versículo 3 nós vemos Deus falando, não faça. Por quê? Eu coloquei ali. Primeira coisa, a observação do sábado contribuiu para aumentar o nível espiritual do povo, fidelidade e santidade. Por quê? Porque é um dia dedicado a Deus, exclusivamente para honrá-lo. Veja bem, aqui entra a questão, tem algumas pessoas que não podem estar, por exemplo, hoje aqui com a gente. Estão trabalhando para que nós tenhamos energia elétrica, tenhamos água, não é verdade? Então, eles estão sendo bênção na nossa vida. O texto aqui é mais no sentido assim, não se ocupe com nada que desvie a sua alma de dedicar-se a Deus naquele domingo, naquele dia. Então hoje nós temos o domingo como nosso descanso. Eu lembro de algumas vezes que eu tenho dito aqui na igreja, nesses quase 7 anos, agora vou para o 7º ano aqui com a gente, eu tenho dito, gente, se você não precisa, se você tem a opção de não fazer hora extra no domingo, não faça. Por quê? Porque domingo, se você puder estar com a sua família, na casa do Senhor é bênção. Se você puder estar junto com o seu... Agora, não inventa moda, é lógico, quando você está construindo sua casa, aí você tem que aproveitar para diminuir o custo, é certo. O problema aqui é que muitas vezes, que nem o acender o fogo, por exemplo, parece uma coisa tão simples, mas o que eu coloquei ali, evitar qualquer distração.
atividade que desvia a nossa alma do desejo de dedicar-se exclusivamente a Deus. Eu já passei por isso, gente, de trabalhar no domingo, chega uma hora que a gente desacostuma de vir na igreja. Desacostuma. A gente perde um dos melhores hábitos e costumes do crente, que é vir na igreja. E aí a gente tem a falsa sensação que está ótimo, porque a gente está fazendo alguma coisa diferente, mas Deus sabe. Mas se eu poderia estar e não estou, eu preciso me questionar as reais razões para eu não estar. Quando ele coloca o sábado, ele diz, olha, não faça nada, não é no sentido de que, hoje nós sabemos que eles não podem, não amarram sapato, né? Eles não amarram sapato, nem fitas, nada. Mas aqui a questão é clara, é que veja bem, o dia do Senhor, quem é merecedor de toda essa honra é Deus. Ah, mas eu honro no dia, eu honro durante a semana. Sim, mas durante a semana você está trabalhando, você está correndo e tudo, o seu tempo fica muito fragmentado. Mas no domingo não. Domingo você pode levantar de manhã, você tem o privilégio de levantar de manhã para vir à casa do Senhor, começar a primeira semana, o primeiro dia da semana, celebrando o seu Redentor, o dia da ressurreição, nós trazemos aí pela tradição gregoriana. O que importa é que eu tenho um dia dedicado ao Senhor. Isso não quer dizer que depois de uma escola dominical, você não pegue sua família e não vá para um bosque, vá fazer um piquenique, fazer um churrasquinho em família, glorificando a Deus do mesmo jeito. Mas aqui a questão é que muitas vezes, quando você, dependendo do que você faz no domingo, você não está nem pensando em Deus. E o propósito aqui é exatamente, olha, tire um dia dedicado para isso. Sabe? Separe um dia para Deus. Como eu falei, tem pessoas que estão trabalhando hoje, mas amanhã pode ser a folga deles, ele pode tirar esse dia dedicado para Deus. Não vai estar talvez na comunhão dos irmãos, mas ele pode. Então às vezes a gente fica arrumando coisa para fazer, quando a gente podia estar no melhor lugar do mundo. Desculpa, pode falar. O que acontece? Está explicado. Gente, nossa alma começa a se acostumar a fazer tantas coisas em momentos errados. E aí você perde. Você já entrou no teu trabalho, assim, que quando você vai fazer um monte, você já está preparado no que você vai fazer, aí você começa a fazer um monte de outras coisas e não faz o que você tem que fazer? Aí chega no final da tarde e diz, nossa, eu não fiz o que eu tinha que fazer? Meus queridos, no dia do Senhor também, escolha bem o que você vai fazer, para você não desviar a sua alma da dedicação a Ele. Às vezes você faz tanta coisa, e qual que é o propósito de nós estarmos na casa do Senhor? É glorificar a Deus por tudo que Ele tem dado para a gente, é ver os irmãos, né? Ontem o Joel estava comentando comigo, pastor, parece que o povo não queria ir embora ontem, depois do encontro de casais. Mas é porque fazia tempo que a gente não se via, a gente estava tão gostoso, aquela comunhão, foi uma coisa tão diferente, era óbvio, vontade de ir embora ninguém queria, estava muito gostoso. Então isso é importante. Então a questão do sábado, gente, eu não quero entrar muito no detalhe doutrinário, porque nós batistas sabemos muito bem que nós não guardamos o sábado, porque isso era lei. Nós sabemos muito bem pela palavra de Jesus, que Ele diz que o sábado foi criado para o homem, e não o homem para ser escravo do sábado. Né? Então isso, dentro do nosso conhecimento bíblico, nós meio batistas, nós temos muito claro isso, isso é bem tranquilo para a gente. Caso você tiver alguma dúvida, depois procure o pastor, podemos fazer um estudo sobre isso, né? Mas isso é importante para a gente, tá certo? Ok, vamos passar. Quando nós olhamos do versículo de 4 a 9, né, falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, esta é a palavra que o Senhor ordena, dizendo, tomai do que vós tendes. Agora, veja bem, queridos, Deus não está dizendo, dá aquilo que você não tem. A pergunta é, aquilo que eu posso fazer. Nós fomos abençoados, né, por uma questão do processo, daquela situação toda que entraram com processo contra a gente e tal. A advogada não cobrou um centavo, ganhamos a causa. E quando eu agradeci ela, sabe o que ela disse para mim? Vocês vão conhecê-la, eu vou trazê-la. Ela disse assim, pastor, eu não sei cantar, eu não sei fazer quase nada nessa vida, mas eu sou advogada, a única coisa que eu sei fazer, eu faço para a glória de Deus. E faço gratuitamente para todas as igrejas. Ela já atendeu 12 igrejas nossas. E vencemos. Os irmãos se lembram disso, que foi numa assembleia que eu comentei, né? Então veja bem, ela podia não ter, ela não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, mas a habilidade que Deus me deu, isso eu coloquei para a obra dele.
e tem abençoado muitas igrejas de pagar absurdos, exageros. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, primeiro, você não vai dar além daquilo que você tem. Não dá para cair aqui naquele pensamento, é dando que se recebe. Opa, a Bíblia diz isso? O que a Bíblia diz? É melhor dar e receber. Por isso que Deus fala para Moisés, Moisés, fala para eles dar do que tem. E o povo tinha muita coisa, né, para dar. Vocês lembram que eles saíram do Egito, eles eram escravos e saíram com muita coisa. E é fantástico, tremendo aqui o autor, quando ele coloca para a gente, porque Deus vai especificando, ele vai colocando tudo. Tudo que precisa está detalhado aqui, ó. Cada um cujo coração é outra coisa, voluntariamente disposto, tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um, olha só, cada um cujo o coração, isso quer dizer que tinha muita gente lá que não quis ajudar não, o texto é claro, muita gente não quis, mas ele falou, aqueles que estão com o coração aberto, receba. Interessante isso, né? Olha que interessante. Então quer dizer, no meio do povo, teve muita gente que não deu. E tinha para dar, tinha, mas não deu. Então ele diz, cujo o coração é voluntariamente disposto, e trará para a oferta alçada ao Senhor, ouro e prata e cobre. Aí ele começa, né, como pano azul, púrpura, ele vai dizendo tudo o que precisa. Ele dá uma lista. E Deus dá uma lista porque ele sabia que todo mundo podia. Então eu coloquei ali, valores, teve gente que deu ouro, cobre, teve gente que deu roupas, né? Teve gente que deu a sua habilidade, sabia fazer, então não, eu dou meu serviço. Né? Eu me lembro que quando nós estávamos na Igreja Batista do Barigui, em 2003, nós tínhamos uma entrada de R$150. E a pontapé inicial era R$1.300. E aí eu fui pedir um empréstimo, e eles não podiam me atender naquela época. Aí eu voltei e falei, irmãos, a gente vai continuar assim mesmo, né? Gente, nós gastamos quase 30 mil naquela época, eu não sei como a gente pagou. E cada um, eu lembro que eu não sabia fazer caixaria, nada. O que eu sei de construção, eu aprendi aqui, na primeira vez que eu estive aqui com o Miller, que a gente teve que mexer em muitas coisas aqui na igreja, quando nós chegamos aqui em 97, e depois eu fui aprendendo em cada igreja que eu fui construindo, aí eu aprendia com eles. Eu me lembro que aquela semana a gente fez uma semana de caixaria, e eu tinha um irmão lá na igreja, que ele era um mestre de obra fantástico, ele era um camarada de mão cheia no serviço, carinhoso, e ele chegou assim, pastor, eu vou tirar uma semana do meu trabalho, para ficar aqui, eu vou fazer todas as sapatas, e vou fazer a caixaria, só preciso de alguém para te ajudar. Nossa igreja só tinha 12 pessoas, você sou eu, né? E aí eu todo dia, segunda a sexta, das 7 da manhã às 10 da noite, todo dia, e aprendi a fazer caixa. Aquelas pilastras estavam lisinhas, né? Agora eles fecharam tudo. Enfim, ele deu aquilo que ele podia. No sábado foi aquela festa, fizemos uma macarronada, né? Não podia ser diferente, uma macarronada, e veio todos os irmãos que podiam estar no sábado, e a gente contratei uma betoneira, e a gente preencheu todas aquelas caixarias, e ainda deu tempo de fazer a entrada ainda, a calçada ali. Eles não tinham dinheiro, mas eles sabiam fazer, e eles fizeram. E nós fizemos aquilo, e Deus foi abençoando. No final, faltava um cheque de R$1.500, 1.513, lembro direitinho disso. E eu fui na segunda-feira, no sábado, eu fui lá na igreja, tivemos o culto, domingo, e a nossa igreja, assim, ela não tinha porta, porque estava tudo aberto. E o gasofilácio esqueceram de guardar, ficou lá na frente. E eu esqueci minha Bíblia no domingo à noite. E quando eu esqueço a Bíblia, eu saio de madrugada para buscar. E eu só fui me tocar da Bíblia no domingo, na segunda de manhã. Aí eu desci, chovendo ainda, né? Desci. Aí assim, lá onde está mais ou menos o Luiz Alborguete, eu sentei, né? E debaixo daquela chuva, fui buscar, peguei minha Bíblia e eu fiquei olhando assim, daí eu olhei para aquele gasofilácio. Vai que tem algum dinheiro lá. E antes disso, o tesoureiro no domingo à noite falou assim, pastor, para amanhã vai faltar R$1.513. Eu disse, vamos orar, né? Não tem mais o que fazer. E na segunda-feira eu fui buscar minha Bíblia e olhei o gasofilácio. A hora que eu abro o gasofilácio, um cheque de alguém que foi da nossa igreja, que era lá
do Mato Grosso, R$ 1.513. É assim que funcionam as coisas, gente. É assim que funciona. Foi uma família, eu me lembro da família, a família estava de passagem e foi na igreja cultuar com a gente. E lá, ele era de Cuiabá, e aí ele fez uma oferta de R$ 1.513 para a igreja. É assim que funcionam as coisas. São casos que eu gosto de compartilhar, porque não que agora eu vou fechar o olho e vou fazer as coisas assim, não. É que quando Deus está nesse negócio, gente, Ele providencia tudo que é necessário. É isso que a gente tem que ter. É Deus que providencia. Quando Ele está nesse negócio, quando o negócio é dele, não é meu, quando o projeto é dele, não é meu, a coisa anda. Nós aqui na igreja, nós não experimentamos isso no dia dos bancos? Não tinha proposta nenhuma aqui, aí Deus usou o irmão Sanoval para perguntar sobre os bancos, que estava bem judiadinho mesmo. Verdade estava, quando ele fez a pergunta, pastor, como é que fica? Aí, a gente está falando do ar-condicionado, mas e os bancos? Né? Eu falei assim, é verdade, irmão, está bem judiadinho, mas eu já tinha feito, né? Eu falei, mas eu fiz o orçamento, vai ficar R$ 150 por banco, e a gente pretende fazer isso a partir de fevereiro, porque agora a gente tem que conseguir terminar o piso. Aí eu dou um banco, vocês se lembram disso? Alguém estava naquele dia? E de repente, gente, todos os bancos já estavam revestidos. Quando Deus está nesse negócio, ele levanta o negócio. Aí eu ainda pedi, não me lembro quem foi que deu a ideia, que eu pedi assim, irmãos, para ser um jeito bem batista, faz uma proposta disso para a gente fazer como campanha, né? Mas surgiu do nada. Quando Deus está no controle, gente, as coisas funcionam assim. A gente não precisa perder noite de sono. Então, Deus ele colocou ali, havia nesse grupo pessoas que não iriam ajudar, por isso o texto é muito claro, no hebraico ele é muito claro com relação a isso. Ele diz, olha, voluntariamente aqueles cujo coração estão dispostos a isso. Então, nós vemos aqui que a gente vê as ofertas, a vida no altar, a gente vê pessoas, não pastor, eu sei fazer, isso eu faço, né? Eu me lembro em 97, quando eu estava aqui, Luiz Simões estava aqui com a gente e a gente não tinha microfone. Se vocês olharem lá no escritório, você vai ver lá como que era o altar quando eu cheguei aqui, porque tem a minha ordenação que foi feita naquele lugar. E nós não tínhamos microfones. E aí eu falei, gente, nós precisamos comprar microfone, né? Mas estava iniciando tudo aqui. E aí alguém que estava no culto no domingo, no outro domingo ele veio com uma caixinha para mim e falou, pastor, essa é a minha contribuição com o microfone. O microfone que ele comprou não era um microfone bom, mas a atitude, o carinho daquele irmão, a disponibilidade dele de fazer aquilo na hora, gente, aquilo foi tremendo. Eu falei, gente, olha, esse teu microfone é o melhor de todos aqui na face da terra, viu? A disposição dele para aquilo, então é tremendo. E isso é o que? Resultado de avivamento. Isso é resultado, quando o nosso coração é generoso, não é para a gente se mostrar. Nós somos generosos porque nós sabemos que tudo que temos, tudo que somos é dele. Se você não pode ajudar com isso ou com aquilo, você vai ajudar com aquilo que Deus te der. Eu não tenho que ficar aqui levantando, ficando 40 minutos falando de dízimos e oferta. Aqui num culto de domingo à noite, 5 minutos é muito ainda. Porque Deus trabalha no coração do povo. Eu me lembro de um rapaz que veio aqui na igreja um dia, há uns 4 anos atrás, e aí terminamos o culto, fomos tomar um cafezinho, ele, pastor, posso te fazer uma pergunta bem pessoal? Mas o senhor não precisa ficar constrangido? Eu falei, pode. Vocês não fazem oferta aqui não? Fazemos todo domingo, inclusive hoje nós tivemos. Mas como que eu não percebi? Não, nós fizemos. Acho que foi no último cântico ainda. Aquela hora que o povo foi ali para frente, tá bom. Daí eu perguntei, mas por quê? Não, é porque no lugar que eu estou 40 minutos só para dízimos e ofertas. Queridos, Deus trabalha no coração. Quando você quer dar, você não precisa esperar ninguém fazer um apelo para você, não. Deus já tocou no teu coração, vai lá e faz. Ganhamos ar-condicionado, foi dessa forma. Ganhamos o outro ar-condicionado dessa forma. Nós não tínhamos condições de comprar, Deus foi lá e levantou. Deus faz isso, porque Ele sustenta. Então Deus toca no coração, e generosidade é reflexo de um avivamento, sim. A generosidade não é só em dinheiro, é tantas coisas que a gente pode fazer. Às vezes é levar uma pessoa no médico, às vezes é chegar, ontem mesmo foi tão bonito aqui, nós estávamos no encontro de casais, chegou um jovem ali atrás, daí
um dos nossos irmãos, o irmão Antônio, foi lá atendê-lo, né? Aí o rapaz, estou vendo um culto aí, que legal, né? Daí ele falou assim, olha, hoje é um culto de casais, mas vem aí, senta e fica tranquilo. Não, se é de casais, não, é que eu estou com umas ideias estranhas, alguns pensamentos, mas... Aí, sabe o que ele fez? Ele falou assim, olha, posso orar com você? Orou, posso te dar um abraço? E o Antônio, para dar abraço, não paga pedágio, né? Ele sai abraçando todo mundo. Deu um abraço, aquele cara saiu tão animado com aquilo. Mudou a vida daquele cara. Gente, a minha esposa tem costume de dizer isso, né, amor? Abraço cura. É verdade. Generosidade não é só em questões materiais, às vezes é um afeto, é uma ligação para um irmão, isso é generosidade. Isso agrada o coração de Deus. Ok, vamos lá. Pode passar. Diante de tudo isso que a gente falou, e antes ainda de eu chegar no ponto de conclusão, eu quero trabalhar ali os versículos 30 a 35, e quero também, se por favor, os irmãos tenham a liberdade de, pastor, olha, eu queria falar um pouquinho daquele texto que de repente o senhor não passou, eu gostaria de compartilhar, mas eu quero compartilhar com os irmãos o seguinte, alguns destaques que eu quero fazer agora no decorrer de tudo isso, primeiro, se possível, Tiago, por gentileza, me ajuda ali com o versículo 22, e assim, olha lá, e assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram, olha só, fivela, pendentes, anéis, braceletes, vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. O que eu quero chamar a atenção aqui não é para os valores disso aqui, mas aos valores sentimentais disso aqui. Você já imaginou? Por exemplo, eu tenho um anel, e esse anel foi meu pai que me deu. Nesse anel está escrito meu nome, nome do meu irmão, do meu pai e do meu filho, do Gabriel. Ele será o herdeiro do anel. É uma coisa sentimental. Confesso que eu temo, se um dia acontecer, de eu estar em algum lugar, e Deus falar assim para mim, olha, estão precisando do teu anel aí. Mas se eu tiver com o coração disposto, vai. Eu estou chamando a atenção dos irmãos para essa questão, porque veja bem, não eram coisas, eram coisas que estavam no adereço deles. Sabe aquele vasinho que quando a criança passa 3 metros longe, você, ai meu vaso que foi da minha bisavó. Eles doaram. Ali não tinha mais essa preocupação de estimação, a maior estima era glorificar a Deus, era obedecer a Deus. Gente, é tremendo isso. Se eu quiser viajar um pouquinho mais nessa questão de doação, vamos pensar em Ana e Samuel. Olha, o mais precioso que ela tinha foi para Deus. O negócio, quer dizer, chorou, foi acusada, até que estava meia bêbada, meia grogue ali, e mesmo assim ela deu o melhor. Ela falou, Deus, se o Senhor me der um filho, vai ser teu. E foi o profeta, né? Então a gente observa, eu chamei a atenção nesse versículo 22, só para os irmãos entenderem, que aqui é o seguinte, a preocupação que estava nesses corações dispostos, não era ficar escolhendo, não, era atender o que foi pedido. Aqui leva a gente a tomar muito cuidado de ficar estimando coisas demais, que são coisas, gente. São coisas. A gente dá tanto valor em coisas, e poucos valores em pessoas, e muitas vezes pouco valor até o próprio Deus. Então, nos ajuda a pensar que esse texto, por isso que eu falei, esse texto ele é rico em princípios, em ensinamentos bíblicos, que nos levam a avaliar, nos levam a refletir o que realmente é mais valoroso na vida do cristão. É um desafio para nós.
E o mais interessante, que não quero aqui perder meu tempo culpando aqueles que não estavam dispostos, mas o fato é que todo o povo recebeu de Deus da mesma fonte. Não foi do Egito? Não saíram lá cheios de coisa? Não saíram bem abarrotados financeiramente? Tinha de tudo naquele negócio. Aconselho, se você nunca assistiu, assista Os 10 Mandamentos de Cecil DeMille. É fantástico, teve mais de 1.100 figurinos naquela saída do povo do Egito. Animais. Eles conseguiram trazer todo tipo de animais para fazer aquela saída maluca de povo lá. E é tremendo aquela frase de Charleston Heston: ouve, ó Israel, né? E de repente sai. Gente, é tremendo aquilo. Quer dizer, eles não tinham nada, eram escravos, agora eles têm muita coisa. E ainda usaram um pouco do que tinha para desobedecer a Deus e fazer um bezerro de ouro. Depois se arrepende. E esse arrependimento, eles estão tão gratos a Deus pelo que Deus está dando para eles, que quando Deus fala assim: Moisés, fala para esse povo aí que eu quero isso, 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 o povo é para já. É para já. Olha que tremenda essa questão. Mas nunca vamos esquecer, gente, assim como a palavra está nos orientando, dá daquilo que você tem. Dá aquilo que você tem. Olha como que é importante isso. Então eu fiz esse destaque porque isso realmente chamou muito a minha atenção. Eu falei, nossa, tirar uma fivela, talvez aquele adorno que usava todo dia, aquele bracelete que é uma coisa tão pessoal, né? Às vezes o homem, quando ele perde um relógio de mais de 20 anos, ele já fica triste. Agora a pessoa chega lá e tira aquele relógio lá, isso aqui é para o Senhor. Pode derreter, pode fazer o que você quiser com ele aí, que é para a glória de Deus. Então é interessante, isso que a gente está vendo no capítulo 35 de Êxodo, gente, é resultado de avivamento. Por isso que eu considerei a palavra do irmão Joel de culpa. O pessoal se sentiu culpado, o pessoal se arrependeu, receberam perdão, aí é vida nova. É isso que Jesus oferece para a gente. A gente não tem que ficar aí se lamentando pelo passado, é confessar a Deus e tocar a vida. É se arrepender do nosso pecado e tocar a vida. Retomar a caminhada com Jesus. Não tem que ficar aí se culpando, a vida. Não, que nem a gente às vezes escuta, você tem que pagar o preço. Meus queridos, o preço já foi pago na cruz. Jesus pagou o preço, rasgou a nossa dívida, já amarrou, jogou no lixo. É tremendo esse Jesus nosso, gente. É maravilhoso isso. E quando a gente peca, Senhor, confessamos os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. E tocamos a vida. Aí a gente fala assim, pastor, mas eu pequei e teve prejuízo. Ué, você se arrependeu? Se arrependeu. Então agora eu peço para Jesus te ajudar a lidar com o prejuízo. Mas só perdoado você já está. Gente, é tremendo isso. Não é ficar vivendo de passado, mas é de futuro. Então agora sim, eu quero estar concluindo. Antes da minha conclusão, alguém quer fazer algum adendo dentro do nosso texto? Fique à vontade. Parece que hoje o povo tem domingo que vocês estão mais animadinhos para conversar, mas hoje o negócio está bem. Alguém quer fazer aí? Então, para a gente, por favor, Tiago, só para a gente aí, se os irmãos tiverem alguma pergunta, a gente pode ou algum comentário adicional. No versículo de 30 e 35, eu quero apenas que nós possamos nos ater um pouquinho, porque depois de tudo isso, olha só, Deus faz questão de citar 2 nomes, Bezalel, aí ó, para quem tiver, e talvez até para o meu filho Rafa aí, que já tem um bebezinho, um nome aí ó, Bezalel, um nome, ou Aoliabe, outro nome aí para colocar, vou dar uma sugestão para o meu filho lá sobre para o nome do meu netinho. Ele diz assim, eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício. Quero chamar a atenção aqui para o seguinte, vocês já devem ter lido, onde nós vemos os apóstolos falando assim, fique firme na vocação que você foi chamado. A gente tem uma ideia, às vezes, de que chamado é só para pastor e para seminarista e coisa. Não.
Você é chamado no teu trabalho para ser um instrumento de Deus, para levar pessoas para Jesus. Naquilo que você sabe fazer. Naquilo que você sabe fazer. E olha que interessante, Deus, o Espírito deu a ele habilidade. Meus queridos, Deus nos deu habilidade para cada um de nós naquilo que nós podemos fazer. E essa habilidade, a gente consegue colocar a serviço de Deus. Porque o serviço dele foi exatamente isso. Serviço de Deus. Para inventar invenções, para trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em artifício de pedras, para engastar e artifício de madeira, para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar, meus queridos, o que eu sei eu passo para frente. Eu compartilho, eu tenho dito aqui no grupo de mulheres, até falei esses tempos atrás, como é importante as irmãs que têm mais experiência de vida ajudar as mais jovens na caminhada. Porque Deus já capacitou, te deu habilidade, já te ajudou nos erros e acertos, e você pode ajudar as mais novas. Como é importante isso? Nós precisamos estar dispostos a ensinar aquilo que nós sabemos fazer. Precisamos, eu venho de uma época de trabalho, quando eu trabalhei meu trabalho em contabilidade, era diferente. A pessoa que sabia ficava na frente. Quem não sabia ficava atrás. Aí você vê que incoerência, né? Como é que eu tinha sempre que ficar perguntando para ele, e alguns não gostavam de ensinar o serviço para mim. Sabe por quê? Medo de perder o trabalho. O cristão não precisa disso. O cristão não precisa disso. Não precisa disso. Quando eu estava no Sudoeste, nossa igreja não tinha jovens, e tinha uma outra igreja que estava surgindo, que trabalhava com jovens. Às vezes vinha famílias para a nossa igreja, e falava assim, pastor, gostei da igreja, muito bom, mas aqui tem trabalhos para jovens? E olha, aqui não tem, mas a igreja ali embaixo tem. O senhor quer conhecer lá? O que geralmente acontecia é que os filhos ficavam lá e o casal ficava na igreja. Mas a visão é reino. A visão é reino, a visão não é isso. Gente, então o texto aqui, para ensinar os outros, a ele e a Oliabe, filho de Azaque. Então, quer dizer, qual é a minha função, gente? Olha, Deus chamou você no teu trabalho. Naquilo que você faz, seja melhor que você puder, para a glória de Deus. Passe para frente isso. Testemunhe, porque nós glorificamos a Deus com o nosso trabalho. Glorificamos a Deus. É muito triste um cristão que só trabalha por causa do seu salário e ainda tem o disparate, que eu já ouvi muito. E gente, eu cheguei uma vez a não contratar cristãos no trabalho meu, confesso. Ficou um bom tempo assim. Só envergonhava o nome de Jesus. E aí eu mandei, não queria mais. O disparate, eu já ouvi falar assim, eu faço muito pelo que eu ganho. Eu já ouvi cristãos falar isso. Eu faço muito pelo que eu ganho. Ué, então vai procurar outro trabalho, mas não envergonha o nome de Jesus? Isso é coisa de crente? Claro que não. Então, veja bem, Deus me deu habilidade para servi-lo no meu trabalho. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para glória de Deus. Então não é de qualquer jeito. Não é devagarzinho, não, é com esmero. Porque é para a glória de Deus. O cristão que não tem essa mentalidade, ele está afadado ao fracasso. Mas isso não é profecia, não, nem maldição. Sabe por quê? Porque ele está vivendo para si. Ele está mais preocupado com ele do que em glorificar o nome de Jesus. Eu já ouvi cristãos habilidosos. Hoje eu estou de folga, eu não vou fazer nada. Às vezes é uma coisinha tão simples, aquela pessoa está se batendo lá. É uma coisa tão simples que você tem a habilidade, Deus te deu a habilidade, é só ir lá e fazer. E às vezes não, hoje não. Você pode estar salvando a vida de alguém, você pode dar um testemunho diferente para uma pessoa. Como é importante isso, gente. Sabe, aquilo que Deus deu para você fazer, faça para a glória do Senhor. É no seu trabalho, é onde for. Você foi chamado, eu trabalho na área de escritório. Você foi chamado para isso, você gosta disso? Gosta. Você foi chamado para isso? Então glorifique o nome do Senhor com aquilo que você faz. Não faça as coisas pela metade. Você lá, você trabalha como atendente, atenda aquela pessoa como se fosse Jesus.
Gente, não estou exagerando e nem espiritualizando. O que me entristece é que, infelizmente, as pessoas, às vezes cristãos, têm uma vida diferente do que o Evangelho diz. E produz a falsa paz que está tudo certo. Não está. Não está certo. Porque nós somos luzes no meio das trevas. Nós somos o sal. Então, quando nós olhamos para isso, vale a pena a gente concluir dizendo assim: enchei-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre e a mais engenhosa e do bordador em pano de azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino e do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Então, Deus chamou, foram indicados para servir e também transmitir conhecimento. Então, o que nós vemos no capítulo 35 foi um avivamento na vida desse povo. É bênção. Isso faz parte da gente. Eu e vocês, cada um de nós aqui que somos salvos por Cristo, somos novas criaturas, temos motivo de sobra para em tudo que formos fazer, ser para a glória do Senhor. Não dá para fazer as coisas pela metade, porque eu não faço para mim, estou fazendo para o meu Jesus, é privilégio meu servi-lo. Amém?